Instagram e Twitter do Nicolas Ferreira foram derrubados. Vamos falar sobre isso aqui agora. Bem, o Nicolas divulgou há poucas horas atrás, né, que o Instagram e o Twitter dele foram derrubados, né, em uma das suas redes reservas, né? Vamos comentar sobre essa questão aí, né? Mas antes de comentarmos essa questão aqui, se inscreva no meu canal para você não ser um gado que gosta de dar rolê na frente de um caminhão. Bem, basicamente a notícia é o seguinte, né? O Instagram do Nicolas e o Twitter foram derrubados, né? Pois foi entendido que ele de alguma forma estava espalhando fake news, né? E quais eram essas fake news, né? No caso era sobre a questão das fraudes nas urnas, né? Todo mundo deve estar sabendo sobre esse negócio aí, né? Tem muita gente compartilhando isso aí, principalmente perfis bolsonaristas dessa questão da fraude nas urnas, né? Tem muita gente que está acreditando nesse negócio aí, de que a eleição foi fraudada e blá, 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 né? E basicamente o Nicolas Ferreira pediu pro TSE investigar essa questão e pôr um ponto final nessa questão nos twitters dele, né? De acordo com a declaração dele e de acordo com o que foi falado nos twitters dele, né? E basicamente eu vou mostrar essa declaração aqui para vocês agora. Prestem atenção. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira e peço para que você compartilhe esse vídeo. Ontem, dia 4 de novembro de 2022, tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter foram derrubados pelo TSE. E sob qual alegação? As pessoas estão divulgando que foi derrubado por conta de disseminação de fake news, o que é uma mentira. Eu não afirmei absolutamente nada. O que eu postei foi isso. E eu disse que eu estava pedindo para o Tribunal Superior Eleitoral para poder averiguar as denúncias que estavam sendo levantadas sobre o processo eleitoral. Se o deputado federal mais votado do Brasil não puder questionar, não puder pedir ao tribunal para que ele faça o trabalho dele de esclarecer, porque afinal de contas, se for mentira, esclareça. Mas e se for verdade? Basicamente, as pessoas estão comemorando a derrubada dos meus perfis. Mas eu quero dizer para você aqui que não concorda comigo, que eu não estou pedindo para você admirar meu trabalho, para você me seguir, para você me curtir. Só estou pedindo para que você faça uma avaliação, se realmente isso é justo ou até mesmo democrático. Afinal de contas, eu nunca pedi a derrubada de perfis nas quais eu discordo. Eu discordo do Felipe Neto, sim. Eu discordo do Alckmin, sim. Eu discordo do Lula, eu discordo do Janones. Mas eu nunca pedi para que eles fossem calados. Até mesmo porque eu acredito que isso é democracia. Concordar em discordar. Imagine então você, aí na sua casa, olhando algo acontecer na sua rua, e você liga para a polícia militar dizendo: polícia, está acontecendo algo aqui e peço para que você averigue isso. Afinal de contas, você é o responsável por isso. E a polícia te retorna dizendo: não, você vai preso. Bem, basicamente essa foi a declaração dele, né? Eu tenho que ressaltar alguns pontos aqui e vamos discutir esses pontos aqui. Basicamente esses pontos estão divididos em três partes, né? A primeira parte é o que, mano? Essa questão aí, né, de que derrubar a conta dele e etc, poderia ter sido evitada, né, com a CPI da Lava Toga, né? Que basicamente era uma CPI que evitava que os Supremos Tribunais tomassem decisões monocráticas, né? E basicamente por que eu tô falando disso aí? Todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira é um apoiador ferrenho, né, do Bolsonaro, né? Ele luta pelo Bolsonaro todos os dias dele, né? Fez campanha junto com ele e etc, né? E basicamente qual é o problema disso? Basicamente o Bolsonaro, né, e o Carlos Bolsonaro foram contra essa CPI, né? Essa CPI da Lava Toga, que basicamente evitaria que esse tipo de coisa acontecesse hoje, né? Então basicamente eu acho que, não lembro se o Nicolas fez uma crítica a essa questão do Bolsonaro agora, mas ele deveria ter criticado, ele deveria ter falado essa questão sobre essa CPI, que ela era extremamente importante para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Bem, agora vamos falar sobre o segundo ponto. E o segundo ponto é o que? A questão que o Nicolas fala que ele nunca tentou calar ninguém e etc. E bem, isso pode ser considerado uma meia-verdade, visto que ele já tentou tirar a live que ele fez com o Nando Moura, né? Onde ele diz coisas como, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto é um ser abjeto, e depois ele estava participando do partido do Valdemar da Costa Neto e etc, né? Então a gente pode considerar que isso aí é uma meia-verdade, não é 100% esse negócio aí que ele tá falando, não, de que nunca tentou calar ninguém, que ele é o ser perfeito da justiça, né? Talvez ele esteja tentando puxar a bola pro lado dele para tentar ganhar um tipo de carisma com as pessoas, né? Ou a empatia das pessoas. Tem umas coisas que ele faz de qualidade, mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto... Que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto... Ele é uma pessoa que faz parte do jogo político, é isso, ele faz parte do jogo político. Então eu tomei a decisão de me filiar ao partido do PL, que é o partido do presidente. Agora vamos ao terceiro ponto, que é o ponto que eu considero extremamente importante, que é a questão se há ou não fraude nas urnas. Bem, eu acredito que não há fraude nas urnas, que as urnas não foram
fraudadas. Mas eu acho legítimo essa questão de quererem que isso seja investigado, né? Pois isso é muito importante, a gente não pode deixar que os órgãos, né, que estão governando o país façam o que bem entender no governo. Eles têm que dar satisfação sim pro povo se há ou não fraude, se as urnas são sim 100% seguras. E isso tem que ser falado de todo jeito, mas eu também acho que é totalmente injustificável essa questão de muita gente tá falando que foi confirmado que houve fraude nas urnas, quando de fato não se houve uma investigação que comprovasse isso de verdade, né? O que há são denúncias, o que há são pessoas dizendo que houve fraude, né? Agora, confirmação e provas não existe, mas eu acho que deveria ter uma investigação para de fato ter provas e de fato encerrar esse assunto que está sendo tão prejudicial para o nosso país hoje nesse momento, né? Então, basicamente essas são as 3 conclusões que eu tenho para trazer aqui para vocês, né? Então vamos a conclusões rápidas aqui, né? Basicamente esse negócio poderia ter evitado essa questão das decisões monocráticas. O segundo ponto aqui, que não é a questão do Nicolas dele nunca ter calado ninguém, isso não é 100% verdade. E a terceira, né? É legítimo ele pedir que haja uma investigação, mas não é legítimo ele querer dizer ou querer alguém querer dar a entender que há de fato uma fraude sem de fato uma prova ou algum tipo de investigação, né? E também espalhar fake news sobre essa questão, né? De que a urna de alguma forma foi fraudada sem nenhuma prova, né? Então basicamente esse é o vídeo. Você não quer ser um gado vagabundo? Se inscreva no meu canal. Até o próximo.